Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de falar uma frase com os irmãos. Primeiro vou falar sozinho, depois vamos falar com todo esse lindo auditório. A missão é de Deus. A glória é de Deus. E o poder é de Deus. Vamos falar? A missão é de Deus. A glória é de Deus e o poder é de Deus. É um desafio falar neste horário, o programa muito lindo. Eu estava até comentando com Maria Helena. Bastava agora fazer o apelo. Mas nós estamos com esse privilégio de falar, de partilhar com os irmãos um texto bíblico e nós pedimos a Deus um texto bíblico. Mas eu queria dizer o seguinte, falar em uma igreja grande, temos algumas possibilidades. Só fala em igreja grande, como esta aqui, um grande pregador. O pastor Carlos Novaes sabe disso, esse púlpito é um púlpito muito importante. Mas também pode falar numa grande igreja um missionário. E é já a terceira vez que eu falo aqui, porque sou missionário. E também, é claro, primeiro, Deus orienta, mas também sendo muito amigo do coordenador da Cristolândia Rio, né? Pastor Humberto, Débora, mas eu sou também amigo do pastor Carlos Novaes, da doutora pastora Jussara, e eu me lembro que quando a Cristolândia começou, nós estávamos juntos. Eu e Maria Helena começamos com a Cristolândia lá em São Paulo. E há 16 anos. E eu gostaria de dizer para os irmãos que começamos na primeira Igreja Batista de São Paulo. E quem é a pastora lá da primeira de São Paulo? A esposa do pastor Paulo. É irmã da doutora Jussara, a irmã Jaqueline. Então, tem muita ligação Cristolândia com esta igreja aqui. E eu me lembro quando o coordenador da Cristolândia Rio, a irmã Jussara me ligava, pastor, o nosso coral quer cantar nas Cristolândias Rios, na Cristolândia, nas Cracolândias do Rio de Janeiro. Então, o coral cantou lá na Central do Brasil, no Jacarezinho, e ainda continua, né? O coral é muito importante. Eu ouvi do pastor Fernando Brandão, algum tempo atrás, dizendo assim, o coral não é para cantar só para edificação do povo, o coral precisa cantar na rua, para salvação de muitos. E esta igreja não adora só nas quatro paredes, a igreja sai e apoia, e muito bem escolhido esse local para os 14 anos. E eu quero dizer para os irmãos, o histórico da Cristolândia Rio. Começamos lá em São Paulo. Há 2 anos veio para o Rio e nós começamos ali na Central do Brasil. Nós assumimos e Deus abençoou que quando a Central do Brasil estava o prédio muito pequeno, lá numa grande Cracolândia, que é a Central do Brasil, nós fomos para Madureira. E a pergunta era, mas em Madureira tem Cracolândia? Meus irmãos, o que tem de gente em Madureira, e o pessoal vem da Central de trem. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, foi uma bênção, e depois nós fomos inaugurar Campo Grande. E eu me lembro daquele mutirão, aliás, passou até no vídeo, né? Eu com a vassoura na mão, fizemos a reforma, e ali está lá em Campo Grande até hoje, e eu quero dizer para os irmãos, eu trouxe um vídeo da inauguração, não se espante, não é longa-metragem não, 2 minutos. A inauguração de Madureira. Vamos ver esse vídeo. Cristolândia Rio, missão em Madureira, transferido da Central do Brasil para Madureira. Devolvendo a cidadania a cada um deles e mobilizando milhares de voluntários e igrejas em todo o país.
O desejo de ajudar o próximo é a motivação de vida de muita gente espalhada por esse Brasil. E por isso a Cristolândia, uma organização que resgata homens e mulheres das drogas e trabalha devolvendo a cidadania a cada um deles, vem mobilizando milhares de voluntários e igrejas em todo o país. No Rio de Janeiro, a noite desta quarta-feira foi de muita festa na primeira Igreja Batista de Madureira, onde aconteceu o culto de inauguração da nova sede do projeto. A partir de agora, a Cristolândia vai funcionar no bairro de Madureira, na região norte do Rio de Janeiro, e poderá receber um número ainda maior de dependentes químicos. No tempo que nós vivemos, ter pessoas vivendo nessa condição, na sarjeta, então a sociedade precisa trabalhar unida. E nós, o povo de Deus, os evangélicos, os batistas, têm se empenhado para abençoar essas pessoas que vivem nas ruas. O pastor Ezequias, que coordena o projeto no Rio de Janeiro, também comemora essa nova fase. Segundo ele, o lugar é estratégico e as metas a partir de agora serão ainda maiores. Tem tudo aquilo que nós precisamos para atender às exigências do governo, da prefeitura, e é no centro de Madureira, né? É uma triagem extraordinária, que todos podem vir, Baixada. Então a nossa expectativa é muito grande e as igrejas estão apoiando muito. Foram 40 dias de intenso trabalho para que tudo ficasse pronto. E a reunião serviu para celebrar essa conquista. Esse é um dos momentos mais especiais da noite, a apresentação do coral Cristolândia. Através da música, esses homens expressam a alegria que sentem de terem sido resgatados do vício das drogas. E o sentimento é compartilhado por todos. Mas para que todo esse trabalho dê resultado, é preciso a ajuda de muita gente, desde voluntários, missionários e até aqueles que contribuem financeiramente para o projeto. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas que estão abrigadas conosco em recuperação e diariamente nós atendemos mais de 500 pessoas com alimentação, banho, troca de roupa, enfim, é uma mega estrutura. Milhares de vidas já foram transformadas através da Cristolândia. Meus irmãos, eu até convidei o pastor Mário, eu não sei se ele está presente, gostaria que se estivesse, ficasse em pé. Pastor Mário está? Eu creio que não chegou ainda. Mas o pastor Mário, ele tem lojas de casas de material de construção. Quando nós chegamos ali em Madureira, era preciso sair da central. A igreja de Madureira cedeu o templo antigo, mas estava há muito tempo fechado. O teto estava... não era impossível entrar, ter naquele templo. E aí eu tenho umas salas atrás. Eu disse, Maria Helena, vamos começar aqui nas salas, primeiro atrás. Ela disse, não, vamos reformar isso. E quando a mulher fala, a gente, né, primeiro Deus, depois a mulher. Aí o irmão Mário, casa de material lá no Jacaré, conseguimos, ele emprestou andaime e ele mandou material para pagar depois. E nós reformamos Madureira, que está lá até hoje, e tem crescido, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, graças a Deus, porque o povo batista sustenta, ora e abençoa, enviando. E quantas vezes nós recebemos, como é que eu posso encaminhar uma pessoa, parente e tal? E nós estamos trabalhando, e o máximo que a gente pode colocar para dentro, Deus vai abençoando. Eu gostaria de, nesta hora, ler um texto bíblico. Então, não é só para descansar o banco, mas em reverência à palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. E o tema que nós vamos falar nesta noite, sabe qual é? Compensa servir a Jesus. Vamos dizer todos? Compensa servir a Jesus. Agora vamos ler o texto bíblico. Eu creio que ele vem aí, já está lá, mas aqui ainda não. Se vier para cá, nós vamos ler juntos. Salmo 126, todo o salmo, de 1 a 6. Então eu creio que apareceu. Então vamos lá juntos, todos. Quando o Senhor, os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos alegres. Traz outra vez, Senhor, do cativeiro, com as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus modos. Amém. Podeis assentar. Compensa servir a Jesus. Meus irmãos, já foi falado aqui, eu sou pastor há 48 anos. 48 anos. Então, se eu perguntasse aqui, quantos tem menos de 48 anos? Muita gente. Então, você não era nem nascido, eu já estava em 1977. Eu fui ordenado ao ministério e a nossa formatura no Seminário do Sul foi na Primeira do Rio. Eu preguei lá recentemente. Olha só, como missionário prego na Primeira do Rio também, viu, pastor? Preguei lá e agradeci a Deus. E quero agradecer a Deus também porque o meu reitor, baiano também, era pastor dessa igreja quando foi a minha formatura. Davi Malta do Nascimento. Então eu vi a foto dele aí, então eu estou na igreja do meu ex-reitor, né? Então Deus tem nos abençoado muito, e 44 anos como missionário dos irmãos. Gostaria que fosse colocado a irmã Etienne, já pensou o nome que trabalha lá na multimídia? Etienne. Nós queremos agradecer a Deus pela estrutura da igreja, pela acolhida, pela bênção que é essa igreja. Então eu gostaria que colocasse lá o tema da mensagem, compensa servir a Jesus, Salmo 126. Meus irmãos, compensa servir a Jesus. Aliás, o apóstolo Pedro disse, eis que nós deixamos tudo, que recompensa nós temos? Meus irmãos, vale a pena servir a Jesus. Quem está servindo a Jesus há muito tempo e que diz, compensa servir a Jesus, levanta a mão para o céu, compensa servir a Jesus. Agora, tem alguém aqui que é seguidor de Jesus, é servo de Jesus, e se arrependeu de ser servo? Levanta a mão. Alguém já se arrependeu? Ninguém se arrepende de tomar uma decisão de se entregar a Jesus. Meus irmãos, nós todos somos servos. Então não há, por exemplo, somos soldados e somos servos. Não há coronel na vida cristã, não há sargento. Nós não somos da religião Exército de Salvação, não tem nada contra. Mas lá, geralmente o professor da escola bíblica dominical é sargento. O professor, às vezes, é major, mas aqui todo mundo é soldado e todos somos servos. Amém? Nós somos servos. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso mestre. No Novo Testamento, 61 vezes, a Bíblia fala que Jesus é o nosso mestre. No Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus é o nosso Salvador. Sabe quantas vezes? 22 vezes. E quantas vezes o Novo Testamento fala que Jesus é o meu Senhor, é o nosso Senhor? 650 vezes. Jesus é o Senhor. E agora, na Aliança Batista Mundial, eu estava ouvindo o pastor Fernando Brandão, o pastor Fabrício, e me lembrei da Aliança Batista Mundial aqui no Brasil, lá no Maracanã. Eu estava lá, e a divisa é, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quem estava no Maracanã, levanta a mão. Pastor Carlos Novaes é novinho, foi lá. Quem estava? Maria Helena estava. 1960 no Maracanã, alguém aqui? A terceira idade não veio hoje. Mas eu quero dizer para os irmãos, compensa servir a Jesus. Ele é o meu Senhor.
Em primeiro lugar, compensa servir a Jesus porque Ele tem todo o poder. Pode passar. Ele tem todo o poder. Meus irmãos, não é um poder. Aliás, a Bíblia fala em Mateus 28, 18, né? No início da grande comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Às vezes, eu estou falando aqui, eu disse, parece que eu estou falando bem baixinho, mas porque tem pouco retorno, né? Vocês estão ouvindo bem aí, né? Então tá bom. Porque quem dá poder para dar pulmão, para falar forte, às vezes a pessoa fala numa autoridade, fala muito alto, mas o conteúdo, mas às vezes fala, meus irmãos, Jesus tem poder, fala baixinho, mas o conteúdo vem de Deus. É bom poder juntar, né? Falar com autoridade, com alegria, alto, e também o conteúdo falar aos nossos corações. Então pode passar, compensa servir a Jesus, porque Jesus tem todo o poder sobre as tempestades. Eu e Maria Helena estávamos há 6 anos atrás, atravessando lá o mar da Galileia. E mulher chora muito mais do que homem, né? E a gente atravessando o mar da Galileia, num barco, e o pessoal, todo mundo do barco cantando, ó mestre, o mar se revolta, lembrando que Jesus naquele lugar acalmou a tempestade. Sabe quantos quilômetros? 19 quilômetros de comprimento o mar da Galileia. E Jesus levantou e acalmou a tempestade. Ele tem poder sobre qualquer tempestade. E ele, Deus é um Deus intencional. Aliás, essa expressão tem sido muito usada, né? Deus tem um propósito. Jesus é intencional. E ele, assim como lá, que era necessário passar na Galileia, ou seja, em Samaria, ele precisava atravessar o mar da Galileia também. Atravessou 19 quilômetros. Sabe para quê? Só para expulsar os demônios do endemoniado gadareno e voltou. E não era 1 ou 2 demônios. O endemoniado gadareno tinha cerca de 3.000 demônios. Jesus que servimos tem todo o poder. E, meus irmãos, nós fomos lá, atravessamos, fomos lá em Gadara, e aí visitamos. Mas o mais importante é que esse Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 8, verso 13, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então compensa servir a Jesus, porque Ele tem todo o poder também nos nossos dias. Pode passar. Jesus tem poder para perdoar pecados. E sabe qual é a maior necessidade desse pessoal de amarelinho aí? E a maior necessidade de todos nós é perdão de pecados. E quando lá em Cafarnaum, a casa cheia, os 4 amigos desceram aquele paralítico, Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. Olha aí, o homem estava paralítico, e Jesus, ao invés de curar o homem, disse, perdoados estão os teus pecados. A primeira e maior necessidade do ser humano. Aí os escribas e fariseus criticaram. Os irmãos sabem, conhecem a Bíblia. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, compensa servir a Jesus, porque Ele tem todo o poder para perdoar pecados e tem todo o poder sobre qualquer enfermidade. Amém, irmão? Qualquer enfermidade. Jesus é o Jeová Rafá. Ele cura. E Ele disse, para que vocês creiam que eu tenho poder para perdoar pecados. Aí alguém diz assim, será que Jesus era gaúcho? Ele disse, levanta-te. E o homem ficou em pé. E carregou a sua maca. Jesus curou as enfermidades daquele homem. Ele tem todo o poder também sobre a morte. Pode passar aí. Irmãos, quem morria e era ressuscitado com 2 dias, 1 dia, ninguém acreditava. Mas 4 dias, disseram para Jesus, Senhor, já cheira mal.
E Jesus chegou depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Ele usou um pleonasmo: Lázaro, sai para fora. Jesus estava dizendo: igreja, sai pelas ruas. Vamos fazer, o irmão Humberto, busca ativa. Vamos lá, onde eles estão. Nós estamos agradecendo a Deus por 14 anos da Cristolândia Rio. E, meus irmãos, eu não nasci aqui, mas vim criança. Eu sou um barioca. Nasci na Bahia e criado no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é chamado de cidade maravilhosa. Mas a maravilha está no coração de quem se entrega a Jesus. E nós estamos levando essa beleza para muita gente, porque o coração alegre embeleza o rosto. Isso, aformoseia o rosto. E eu queria dizer para os irmãos que Jesus ressuscitou Lázaro, mas o texto, o verso 4, diz assim, faz-o regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então, como as torrentes do Negueb, dizem outra versão. Então, nós sabemos que este Jesus continua hoje transformando desertos em oásis. Ele tem poder. E eu gostaria que passasse a outra imagem aí, porque compensa servir a Jesus, porque ele, vamos dizer todos, porque ele nos usa para na restauração de pessoas. Nós vimos aqui uma das placas dizendo: Jesus restaurou a minha família. Esta restauração do verso 4, nós levamos água a vidas sedentas, a vidas secas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do grande músico, que é Jesus. Nós somos ferramentas nas mãos do grande profissional, que é Jesus. E nós, há certo tempo atrás, ouvi uma história de um médico, e nós sabemos que temos alguns médicos aqui, a própria pastora ou esposa do pastor, irmã Jussara, é médica. O médico, eu tenho um cunhado médico, um filho médico, e eu sei da responsabilidade do médico. Houve uma cirurgia, foi marcada uma cirurgia de alto risco, e todos estavam apreensivos. Os católicos rezavam, os crentes oravam, e aquela cirurgia, o médico chegou, e quando já estava aquele homem já deitado, ele foi fazer a cirurgia, procurou, pediu à enfermeira uma luva. Não achou luva. Esqueceram da luva. Procuraram lá, até que encontraram. Ele colocou as luvas, foi lá, fez a cirurgia. Foi um sucesso. Às vezes acontece isso, né? Né, irmã Jussara? A cirurgia foi um sucesso, mas a pessoa morreu. Então é preciso ter sucesso e ter também vida. Esse é o objetivo. E os médicos fazem um juramento de salvar. Quantas vezes o meu filho às vezes conta: papai, chegou lá no hospital público, que às vezes dá plantão, um marginal baleado, e a polícia disse: deixa esse desgraçado morrer. Aí eu digo: olha, lá fora é com vocês, mas aqui dentro eu vou tentar salvar o paciente. E nós, como servos de Deus, estamos tentando salvar, levando Jesus. O médico achou a luva, fez a cirurgia, foi aplaudido, foi um sucesso. Mas, meus irmãos, ele precisava das luvas, luvas perfeitas, luvas que não tivessem furo, luvas que tivessem condições limpas. Nós, como servos de Deus, somos luvas nas mãos do grande cirurgião. Amém? Nós somos instrumentos, nós somos ferramentas, nós somos luvas, restaurando. Quantas vezes
Quantas vezes, na busca ativa, de casa em casa, nós saímos chorando, como diz o texto. Pode passar a outra parte que diz assim: compensa servir a Jesus na igreja local, ou na Cristolândia, ou em qualquer lugar, servindo a Jesus, porque Ele nos sustenta na semeadura. A semeadura está embaixo, mas dá para ler, não é? Está em letra preta, o fundo é cinza, semeadura. Nós estamos, aquele que leva a preciosa semente. A semente é preciosa, é a palavra de Deus, mas Deus nos sustenta na semeadura. Quantas vezes aquele que leva a preciosa semente andando e chorando? Quantas vezes? Irmão Humberto, irmã Débora, quantas vezes missionários aqui de preto, com o símbolo aqui da Cristolândia, os missionários trabalhando nas Cracolândias do Brasil. Quantas vezes nós choramos? Sabe por quê? Porque o pai quer, a mãe quer, às vezes não tem ninguém por ele, está na rua, mas ele não quer. Ele não quer ser acolhido. Você já teve essa experiência? Diz, vamos para lá. E a pessoa, não. Nós choramos a rejeição. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Nós choramos, em primeiro lugar, a rejeição daqueles que não querem. E daqueles que dizem assim, olha, vou desistir. Onde é que é para assinar? Vou embora. Já aconteceu isso com vocês, missionários? Vou embora. Não é presídio. É um local que leva a pessoa a ter uma vida nova. E quantas vezes, já na entrevista, alguém vem dizendo assim, eu já passei em 5 casas de recuperação. Mas graças a Deus, muitos dizem, aqui na Cristolândia é diferente, porque temos amor, porque temos a palavra. O pastor Fernando Brandão, alguns anos atrás, em Brasília, foi entrevistado e disse, por que esse projeto chamado Cristolândia tem tanto sucesso, tanta recuperação? Ele disse, muito B.O. A polícia vai lá, ele disse, não, muita Bíblia e oração. Muita Bíblia e oração. Meus irmãos, é preciso ter amor, carinho, Bíblia e oração. E aí acontece a restauração. Meus irmãos, nós choramos, né, pastor Maciel? A gente chama ele de Maciel Bíblia, sabe por quê? Ele decora a Bíblia facilmente. Acho que se não fosse o tempo, eu falei, pastor Maciel, vem aqui dizer Romanos 8 todinho, mas hoje, só em outro pastor Carlos Novaes, pode convidar o pastor Maciel, ele fala com entusiasmo, e todo mundo já sabe disso, né? Por isso que é pastor Maciel Bíblia. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, quantas vezes nós choramos porque falta, sabe o quê? Recurso. Recurso para alugar o ônibus, recurso para comprar remédio, recurso para colocar mais acolhido. Nós choramos também a nossa própria limitação. E aí, irmão Timóteo, quantas vezes lá em São Gonçalo, Nazaré Timóteo, quer fazer mais? Nós choramos a nossa própria limitação. E eu quero dizer para você no aniversário, hoje, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, Deus consola. Pode passar o próximo. Compensa servir a Jesus, porque Ele nos abençoa na colheita. Ele nos abençoa na colheita. Meus irmãos, quantos aqui podem ter filhos na fé? É a bênção. Voltará sem dúvida com alegria. Vamos ler juntos esse texto bíblico? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E eu gosto dessa versão que diz assim, voltará sem dúvida. Deus promete, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então,
nós vemos, diz assim o verso 2. O verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Fiquem em pé todos os acolhidos, os ex-acolhidos, missionários. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Vamos dizer todos: grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso estamos alegres. Pode sentar. Deus abençoe, meus irmãos, porque nós trabalhamos. O poder de Deus, a glória de Deus, a missão é de Deus. Estamos trabalhando, estamos na missão de Deus. Mas, para terminar, eu gostaria de dizer assim, para terminar, amém? Ah, todo mundo com fome. Pode passar. Pastor Novaes preparou comida para todos os acolhidos. E é 0,800. Amém? Deus paga a conta. Eu me lembro de um homem chamado Jonas. Desobedeceu, pagou a passagem. Mas quando a gente obedece, Deus paga a passagem. Amém? E quando nós desobedecemos, nós descemos. Jonas desceu a Jope, desceu ao porto, desceu ao navio, desceu ao fundo do navio, ao porão, desceu ao fundo do mar e desceu para o ventre do grande peixe. Só desce, mas quem obedece só sobe. Deus sustenta, Deus paga a passagem. Compensa servir a Jesus, vamos dizer juntos, porque... Ah, mas ficou fraco, pode voltar. Porque teremos... E o galardão é eterno, e diz lá o texto, Colossenses 3:24. Se você não sabe de cor, pergunta a Marcelo B, como é que decora? Porque recebereis o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Você não está servindo a homens, você não está servindo a igreja Barão do Taquara, o pastor Carlos Novaes, você não está servindo a missões nacionais, você não está servindo a Cristolândia, você está servindo a Jesus. Ele é o nosso Senhor e Ele começa a nos abençoar aqui. Eu não sou autor, mas peguei o coro do hino da harpa cristã, o 418, que diz assim: depois da batalha me coroará, me coroará, me coroará. Eu vou parar por aqui, que eu vim só pregar. Depois da batalha me coroará. Mas eu mudei a letra. Sabe qual foi a letra? Depois da batalha, ou seja, aqui na batalha me abençoará. Vamos cantar todos? Aqui na batalha me abençoará, me abençoará. Meus irmãos, Deus nos abençoa. E na eternidade vai continuar o galardão. Compensa servir a Jesus, porque Ele tem todo o poder. Porque Ele nos usa para restaurar vidas. E porque Ele nos sustenta na semeadura. E porque Ele nos abençoa na colheita. E porque teremos o galardão eterno. Amém? Gostaria de perguntar, pode passar. Quantos poderiam levantar a mão? Onde está escrito servir, tem gente levantando a mão. Agora, quantos podem dizer nesta manhã, diante dos testemunhos, da alegria, da palavra bíblica, eu quero servir melhor ao meu Jesus? Levanta a mão. Eu quero servir melhor. Na enfermaria ou na UTI, eu vou falar de ti. Eu quero servir melhor a Jesus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E que Deus
nos abençoe. Amém. Parabéns, Cristolândia Rio.